Dan Bilzerian foi cancelado pelas feministas brasileiras. O que isso tem a ver com libertarianismo? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Extravagante em suas redes sociais, o jogador de pôquer e ator irritou as feminazes brasileiras. Rei do Instagram, como é conhecido, Dan Bilzerian ostenta os luxos de uma vida de viagens e baladas ao melhor estilo Lucifer Morningstar, que, a princípio, é baseado em trocas voluntárias. Em uma rápida olhada no seu Instagram, se vê fotos dele com mulheres em diversas partes do mundo. Londres, Tailândia, Havaí, são apenas alguns dos seus destinos. Ainda há um link para a loja do famigerado vape, ou cigarro eletrônico. Resumindo, o cara tem grana, o pai dele foi um tubarão de Wall Street, ganhou um bocado de dinheiro com ações e criou um trust fund para os filhos. Portanto, Dan Bilzerian e os irmãos nunca precisaram muito se preocupar em ganhar a vida. No Instagram, o cara juntou 30 milhões de seguidores com um padrão de publicação claramente direcionado para a figura do macho alfa, sempre em belos iates, dando tiros com armas bacanas e principalmente com muitas mulheres bonitas e seminuas. Se isso corresponde à realidade da vida dele ou se é um papel específico que ele interpreta para ganhar seguidores, é uma questão irrelevante. Nas redes sociais, ele foi acusado, mas caberia muito bem a palavra invejado, por sexualizar mulheres, simplesmente por ter muitas publicações com belas mulheres em lugares paradisíacos e regados a muito luxo. Aqui a inveja bateu forte nas meninas de cabelo roxo e sovaco peludo. Beber cerveja em Las Vegas é bem diferente, muito diferente de tomar champanhe em Carapicuíba. Uma pessoa pode vender várias imagens sobre si e o comprador pode escolher qual vai levar. Opa, olha o livre mercado aí. O cara vende a imagem de bem-sucedido, afinal, quem não quer ter seu próprio iate, seu avião? Ele também vende a imagem que não podemos aceitar nada menos que o melhor para as nossas vidas. Verdadeiras imagens naturais inspiradoras, e essa aí eu comprei. A maldade, mais uma vez, se mostra que está nos olhos de quem a vê. Segundo reportagem também pela revista Isto É, para quem mede felicidade em dinheiro, armas e mulheres, o influencer pode ser considerado um exemplo de poder e sucesso. Se esse é o exemplo de sucesso, parabéns, corra atrás. Se a sua pegada é mais natureba, aconselho a visitar o Instagram do cara. É no mínimo inspirador, a coleção de imagens de paisagens lá também. E se você entra na internet para ver fotos de gatinhos, também tem lá. No entanto, o modo como Bilzerian mostra e retrata as mulheres em seus posts tem sido alvo de críticas pelos internautas. Ué, ele é dono delas? Alguma mulher ali virou mercadoria por acaso? Será que elas foram obrigadas a tirar as fotos? Tem caso de sequestro recorrente somente de mulheres bonitas e que se depilam? Um internauta reclama: a questão é como ele ganha dinheiro vendendo a imagem sexualizada e desumanizada de mulheres. Você gosta desses conteúdos só porque você enxerga a mulher como um produto sexual. Olha, eu não sei não, nenhuma das mulheres naquelas fotos me pareceu desumanizada ou minimamente triste. Benzinho, se eu tiver que te explicar como o cérebro primitivo se comporta, você vai acabar agradecendo ao cara. E te digo, quem disse que ele está vendendo essa imagem? O fracasso está tão inserido na cabeça dos militantes que nem pararam para imaginar que o tráfico da marca pode ser gerado por mulheres, por inúmeros motivos diferentes. Mais à frente, um rapaz sai em defesa do Dan. Pelo jeito, o Dan Bilzerian vai ter que se virar um MC do funk para poder ficar rodeado de piranha seminua e vocês chamarem isso de cultura e estilo de vida. Particularmente, aqui em Banânia, sofreu um ataque de cancelamento no Twitter e no Instagram por conta de feminazes bananenses. Para quem não sabe o que é cancelamento em rede social, é quando um monte de gente vai e se junta, deixa de seguir, bloqueia um perfil, ao mesmo tempo que pede para outras pessoas fazerem o mesmo. A ideia é que se todo mundo bloquear o cara, o alcance dele vai ficar muito pequeno na rede social, ele vai deixar de ser alguém relevante. Infelizmente, essa estratégia raramente dá resultados por dois motivos. Primeiro, porque quem participa do movimento, quem bloqueia e deixa de seguir o cara, já não é, geralmente, público-alvo dele de qualquer forma. Segundo, porque nessas campanhas muita gente fica sabendo da existência do sujeito. Eu, por exemplo, sequer sabia da existência do cara antes dessa campanha e já passei a segui-lo no Instagram. Então é algo que acaba não fazendo muita diferença na maior parte dos casos, mas a esquerda continua fazendo da mesma forma. Não se deve confundir o cancelamento com o banimento ou suspensão pela rede social.
O caso de banimento e suspensão, o próprio Twitter ou Instagram encerra definitivamente ou suspende por um tempo indeterminado o perfil da pessoa. Essa medida, embora ineficaz no longo prazo, certamente acaba com a carreira da pessoa na rede social no curto prazo, mas é uma medida mais rara. Quando começou o tal ataque, o cara respondeu com um tweet pra lá de polêmico que pode ser lido mais ou menos assim em português. Foi trazido à minha atenção que eu ofendi muitas feministas brasileiras e me foi solicitado que eu fizesse um pedido de desculpas. Então, aí vai. Peço desculpas se ofendi algumas de vocês com minhas postagens, eu sei que vivemos tempos sensíveis e isso não era a minha intenção, só brincando, chupa meu pau. Lógico, o efeito foi exatamente o esperado, fez um sucesso enorme, a minha suspeita é que ele ganhou um número grande de seguidores por aqui. Esses grupinhos de lacradores, na verdade, passaram a ser os chatinhos da roda, aquela voz irritante que não adiciona em nada e ninguém dá bola de verdade, passam a atacar então um a um os mais expostos. Agora, qual a posição libertária sobre isso? Bem, é importante ver como a ética libertária oferece uma solução simples para esse tipo de coisa. O cara claramente não está obrigando nenhuma mulher a estar ali com ele, nem está obrigando você a ver as fotos que ele posta. Então, se você não gosta e se sente ofendido por qualquer motivo, basta bloquear, nenhum problema. Mas o ponto que muitos críticos do cara levantam é que ele objetifica a mulher. E segundo eles, isso leva a uma violência contra a mulher maior, estupros e outras barbaridades. O fato dele colocar a mulher como um objeto aumenta a violência contra a mulher. Bem, eu não concordo nem com a primeira colocação, nem com a segunda, mas muito menos com a segunda. A primeira parte, a parte da objetificação, creio eu, não sou especialista nisso, nem em sociologia, nem em psicologia, mas minha visão é que, culturalmente, ela surge porque a mulher tende a ser mais passiva que o homem. Não estou dizendo que toda mulher é passiva, nem que todo homem é ativo, veja bem, estou dizendo que parece ser mais comum. O mais comum é que o homem tenha que tomar a iniciativa em praticamente qualquer ato no que se refere ao relacionamento, desde chegar e conhecer a menina, até propor sexo, namoro, casamento e etc. De novo, estou ciente que tem mulheres que tomam iniciativa em várias dessas coisas, mas o mais comum é o contrário. Agora, confundir passividade com objetificação é um erro que a esquerda comete, ou talvez um exagero com claros objetivos ideológicos. Porque, sim, objetos são totalmente passivos, não fazem nada se você não os usar. Mas mulheres não são objetos, por óbvio. Evidentemente não são assim. Mesmo que passivas quanto à iniciativa física do contato, no mínimo, são elas que decidem se aceitam ou não a investida masculina. Mas muito mais do que isso, elas incentivam ou inibem tal iniciativa. Buscam ou não interação com alguém que as interesse. No final das contas, embora a ação física da iniciativa seja do homem, a coisa toda é uma interação entre as duas partes, ambas as partes atuando de forma ativa. Mesmo as mulheres que estão ali com o Dan, certamente estão ali porque querem. Foram pagas para isso? Bom, pode ser. Mas é irrelevante novamente. Se para elas receber a grana vale o esforço, qual o problema? Estão buscando fama? Novamente, se para elas vale o esforço, o que você tem a ver com isso? Portanto, do ponto de vista da ética libertária, não tem nada errado. Você pode achar deplorável moralmente, é seu direito, mas chamar de objetificação é um erro. Eu vejo até como um insulto àquelas mulheres. E pior, essa história de objetificação pode limitar a liberdade das mulheres. Você lembra? Há um tempo atrás, havia o papel das garotas da Fórmula 1. Foram criticadas por feministas como objetificadas. A Fórmula 1 então cedeu à esquerda e acabou com isso. Não existem mais garotas da Fórmula 1. Agora, havia mulheres que gostavam de fazer isso. Ninguém era obrigado a trabalhar dessa forma. As que estavam lá foram por conta própria e ganhavam algum dinheiro com isso. Ou seja, agora elas não têm mais essa opção. O feminismo diminuiu a liberdade das mulheres. Mas pior, muito pior, é a segunda ligação. Dizer que essa suposta objetificação da mulher levaria a estupro e violência contra a mulher. Veja, eu não encaro isso como objetificação, mas mesmo que fosse, isso levar a estupro e violência contra a mulher, mais do que um exagero retórico, é simplesmente falso. Não há nenhuma relação lógica a não ser a inferência feita por elas disso. Expressão, alguém falar algo, alguém mostrar algo, nunca leva à violência.
porque não há elo causal entre essas coisas. Ambas são ações humanas totalmente independentes. Agora, ambas as coisas podem ser efeito da mesma causa comum? Vocês sabem, né? Aquela história de que correlação não implica em causalidade. Uma coisa que acontece sempre que outra coisa acontece não quer dizer necessariamente que uma coisa causa a outra. Ambas podem ser efeitos de uma terceira coisa que leva a ambas, uma causa comum. E eu até suspeito nesse caso que pode ter sim essa terceira coisa, essa causa comum. Homens têm mais interesse em sexo que mulheres, de novo, falando como tendência. Tem homens pouco interessados em sexo, é fato, tem mulheres muito interessadas em sexo. Mas na média, homens sentem mais falta de sexo que mulheres, e isso gera um desequilíbrio no mercado do sexo. Isso leva homens a querer aparecer com muitas mulheres ao mesmo tempo para demonstrar sucesso. Olha, você tá aí mendigando uma bucetinha de nada e eu aqui com 18 à minha disposição. Ao mesmo tempo, essa mesma causa em comum leva ao uso de violência e estupro. Lógico, não estou dizendo que isso justifique o comportamento desses homens, porque nada justifica a iniciação de violência contra pessoas pacíficas. Estou apenas visualizando uma possível explicação para isso. Ou seja, as duas coisas são efeitos de uma mesma causa, do fato do mercado do sexo ser desequilibrado. Mas daí, impedir um efeito de uma causa não impede a causa intrínseca, nem impede muito menos o outro efeito da mesma causa. Ao contrário, porque, de certa forma, visões de mulheres sensuais, indo além até pornô, bonecas sexuais, oferecem um alívio para homens, ou seja, na verdade pode ser que isso diminua a compulsão para a violência real. Portanto, ao tentar atingir uma ligação que não existe, feministas podem estar ao contrário, aumentando a chance de estupros. Novamente, não estou pretendendo me passar por especialista em sociologia ou psicologia, mas apenas pela lógica é possível ver perfeitamente que essa é uma causa possível. Essa visão de que tudo é cultura e basta mudarmos o exemplo que tudo muda é uma furada. Como mostra o professor Sapolsky, somos formados por 3 forças mais ou menos equipotentes. Parte do que somos é sim determinado pelo ambiente que vivemos. Então não estou dizendo que a cultura ou o ambiente não é importante, lógico que é, só não é tudo, porque uma outra força importante é a genética. Herdamos características da nossa espécie, dos nossos pais. Mesmo características de comportamento. Gêmeos separados no nascimento têm comportamentos similares, às vezes até a mesma profissão, mesmo crescendo em ambientes totalmente distintos. Portanto, tão importante quanto a cultura é a genética, e a genética, você sabe, não se muda. E finalmente tem uma terceira força que é aleatória. Simplesmente temos características que existem independentes do ambiente, da cultura e da genética. Lógico, acima disso tudo, ainda temos o livre-arbítrio, ou seja, você pode nascer com vários defeitos, defeitos herdados dos seus pais, geneticamente, defeitos do seu ambiente de criação, e até defeitos que são nossos, só nossos mesmo. Para uma convivência pacífica e saudável na sociedade, sempre podemos usar o nosso livre-arbítrio para tentar nos melhorar e corrigir tais defeitos e nos aperfeiçoar. Tentar corrigir tudo pela cultura, como propõem as feministas, é um erro, porque a cultura só vai até certo ponto. Não dá para mudar a genética na cultura, não dá para mudar as características aleatórias individuais na cultura. A solução final para a convivência pacífica está no livre mercado. Deixa as mulheres fazerem tudo o que elas quiserem, deixa o cara posar de macho alfa, que tudo que é feito de livre e espontânea vontade acaba seguindo na linha geral de equilibrar o mercado, ou seja, o mercado, se deixado sem regulamentação forçada, vai sempre no sentido de diminuir a violência entre seus participantes. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Marco Batalha, escrito por Cometa, revisado e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!